Acredito que seja uma coisa comum que você observe nas outras pessoas que existe um certo grau de subestimação. Essa palavra não existe. Ao elas te observarem, elas te subestimam em um certo grau. E isso não acontece de hoje e aconteceu pela sua vida toda, pelo transcorrer da sua vida, pelo decorrer da sua vida. Situações diversas vão se acumulando para que você perceba que você foi subestimado quando criança, você foi subestimado quando adolescente e você agora está sendo subestimado como adulto. Pessoas que veem algumas diferenças entre vocês e acreditam que o erro está em você e não da pessoa que está discriminando você por ter algum tipo de dificuldade em certa coisa. E te subestimarem leva você a um nível de solidão, e a solidão te leva ao autoflagelo, e o autoflagelo te leva a consequências muito graves, mentais, físicas. E o pior, você não sabe por que essas coisas estão acontecendo, você não sabe qual é o mecanismo da sociedade que ativa essa raiva deles para com você e faz com que você ative essa raiva neles. E você vai procurando uma saída disso. Você vai procurando pessoas que se pareçam com você ou pessoas que lembrem uma ou outra característica que você tenha. Você vai se identificando muitas vezes não com protagonistas das histórias, mas sim com pessoas laterais, pessoas que são meio que excluídas. Você se identifica não com a Liga da Justiça, mas com a Patrulha do Destino. Não com os Vingadores, mas com os X-Men, que são muito melhores. E você vai se acostumando. A gente se acostuma e vai achando que isso é o correto. As pessoas te tratarem dessa forma é o correto, quando não é. As pessoas subestimam quem é diferente, com que eles acham que é em um nível hierárquico inferior. Seja inferior intelectualmente, seja inferior por conta das posses dessa pessoa. A inferioridade dela é medida por conta do quanto de dinheiro ela tem, quanto de influência ela tem, pela aparência dela, ser uma pessoa que está dentro do padrão, sem imperfeições aparentes, um modelo perfeito a ser seguido. Que tal você se moldar a essa sociedade, aos nossos gostos? Enquanto você se molda, é bom você ter essa ideia de que você, ao estar fazendo essas modificações, você está ficando melhor, você está evoluindo, você está engrandecendo, você está virando uma pessoa ativa na sociedade, você está virando uma de nós. Eu acredito que ser subestimado é uma coisa que é bem familiar para várias pessoas que são neurodivergentes, não é? Se você precisa de suporte para alguma coisa, a pessoa já acredita que você é de certa forma inferior, porque você não consegue fazer tudo sozinho, você não é independente, você precisa de alguém para fazer as coisas por você, para você e com você. Todos necessitamos sermos funcionais. E para nós sermos funcionais, nós precisamos parecer ser totalmente independentes em todas as áreas. Nós não precisamos de ajuda. Uma pessoa funcional é uma pessoa que não precisa de ajuda, que ela consegue fazer todas as coisas que ela necessita fazer. Ela consegue fazer o almoço, ela consegue fazer todas as refeições, ela consegue ir à academia todos os dias, arrumar a casa sem precisar de ajuda, ou pelo menos sem parecer que precisa dessa ajuda. Senão você é subestimado, senão você é tratado como uma pessoa menor, de influência menor, de poder aquisitivo menor, de capacidades menores. Quando que ter certa dificuldade, não conseguir fazer o seu almoço todos os dias, não deveria ser um objeto de análise da outra pessoa e de veredito da outra pessoa para que ela diga que você não pode sentar junto da gente no recreio. Nós somos a elite e você não pode sentar junto com a gente. Acredito que em algum momento você deva ter se sentido desse jeito. Se sentido para baixo, se sentido uma pessoa, pior tipo de pessoa que existe. Sempre criticado pelos seus gostos, sempre criticado pelo seu modo de ser, seu modo de agir, pelas escolhas que você faz. Isso fica na sua cabeça, na sua mente, e você cresce assim. E você começa a se subestimar, a se auto-sabotar. Eu não sou capaz de fazer tal coisa, então eu nem vou tentar fazer essa coisa. Eu não sou capaz de cozinhar, então não vou tentar cozinhar. Eu não sou capaz de levantar um peso, eu não sou capaz de terminar de ler um livro porque eu me desconcentro muito facilmente. Eu não sou capaz de fazer o básico, portanto não farei. Quando, na verdade, essa ideia de capacidade, essa ideia de que você tem regras estabelecidas sobre como fazer tal coisa para atingir esse objetivo, desse jeito, tem o passo a passo para você conseguir fazer isso. É uma ideia totalmente neurotípica, que a maioria dos neurotípicos vai no embalo, sem questionar tanto sobre por que essas regras devem ser restritas desse jeito e devem ser seguidas dessa forma.
Porque só existe um jeito de viver? Porque só existe trabalhar 40 horas semanais e descansar muito pouco? Crescer, estudar, fazer faculdade, comprar uma casa, se casar, ter filhos, envelhecer, morrer. O pensamento neurodivergente é prontamente subestimado por pessoas que elas sim se limitam dentro das ideias e não se permitem ter contato com coisas diferentes, com o contraditório. Pessoas cheias de certezas são pessoas que normalmente, por conta das suas certezas, por conta das suas crenças definidas, imutáveis, elas não irão mudar de ideia, não irão querer discutir sobre as suas próprias ideias e não vão evoluir. Elas ficarão numa bolha que implodirá, fazendo com que elas não saiam do lugar. Enquanto que o pensamento neurodivergente, subestimado, é um pensamento complexo, rico e responsável por várias tecnologias, por vários empreendimentos que estão sendo feitos hoje, que foram feitos no século passado, em séculos anteriores. Fala-se de figuras históricas sendo neurodivergentes, Leonardo da Vinci, Albert Einstein. Só para citar 2 exemplos grandes, pessoas que não se limitaram às regras e ao arcabouço intelectual da época. Eles foram um passo à frente. Quem te subestima, que tem um pensamento menos expandido e mais contraído, e que não percebe que existem outras formas de se pensar, de se ver o mesmo objeto, e por isso ela mesma se subestima e diz, as coisas não podem ser assim porque as coisas são assim, foi estabelecido que as coisas são assim, então elas não podem ser de outro jeito. A minha capacidade só vai até aqui. Então pensar de outra forma, pensar de uma forma diferente é uma coisa que eu não consigo. E por isso eu te subestimo, para que você fique, para que nós dois fiquemos no mesmo nível e que a gente não consiga sair desse nível. Mesmo que seja baixo, rasteiro, mesmo que seja o nível que a sociedade exige pra gente. Quem subestima o outro, subestima primeiro a si e depois ao outro, ou simplesmente está subestimando o outro? Está acreditando mais nas suas próprias crenças limitantes do que dando voz ao contraditório e querendo ampliar o seu ciclo de ideias por puro preconceito ou pelo que o valha? E por isso, na atitude de subestimar o outro, querer limitar o outro, também está se subestimando, se limitando. E a outra pessoa deve acatar essa provocação ou deve enfrentar e mostrar suas ideias? Mostrar que existe outro ponto de vista, que no universo existe muito mais coisas, que ele está se expandindo muito mais do que se recrudescendo, do que se diminuindo para caber dentro de uma caixa. Você já foi subestimado na sua vida? Como é que você reagiu a essa provocação? Muito obrigado por assistir. Deixe o seu like, compartilhe e até o próximo. Que calor, que calor, que calor.